tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esta é a nossa saudação matemática, o Pi. Eu sou Alex Duarte, matemático, e está conosco agora a Valdene Cordeiro, a nossa intérprete de Libras, para a gente fechar um tema da matemática chamado análise combinatória. Então hoje, agora, nós vamos fazer uma revisão de análise combinatória, ok? Este tema que é considerado um dos mais difíceis, eu pessoalmente considero o tema mais difícil da matemática do ensino médio. Por quê? Porque é a questão de você decidir, né, que tipo de problema que você está analisando. Mas agora não vai ficar difícil, olha só. Você identificou que o problema é um problema de análise combinatória, ou seja, ele está perguntando para você sobre possibilidades. Minha sugestão, a primeira pergunta que você vai se fazer ao começar a atacar o problema. A ordem importa? Esta é a pergunta fundamental. Bom, aí sua resposta pode ser sim, ok? A ordem importa? Digamos que você respondeu sim. Bom, então você vai comparar o número de elementos que você tem para distribuir com o número de posições, ou seja, a quantidade de escolhas que você tem para fazer. Número de elementos N e número de posições K. Né? Por exemplo, você tem 10 pessoas para colocar em 5 lugares, ou você tem 7 pessoas para colocar em 7 lugares. Beleza? E aí nós temos novamente duas possibilidades. N maior que K, né? O primeiro exemplo que eu falei, né? 10 pessoas para colocar em 5 lugares, com a ordem importando. Então vai ser um problema de quê? Vai ser um problema de arranjo. Beleza? Olha só, pausa, parênteses, tá? Os nomes arranjo, combinação e permutação, eles fazem parte do nosso dia a dia. Então, aquela história, né, que vale para a matemática toda. Não confunda o uso comum, o uso vulgar dessas palavras com o uso técnico dessas palavras, beleza? Então, aqui na matemática, elas vão ter uma definição precisa, ok? E assim vale também para as outras ciências todas, né? O uso técnico da palavra com o uso comum daquela palavra. Muito bem. Depois que você identificou que você tem mais elementos do que posições, você vai se perguntar, ok, mas eu posso repetir? Né? Então, se você está escolhendo, por exemplo, pessoas para formar uma comissão, você não pode repetir, né? Não tem jeito da pessoa aparecer ao mesmo tempo em 2 lugares da comissão. Mas se você está escolhendo, eventualmente, algarismos, você pode repetir. Igual você está criando uma senha de banco, por exemplo, você pode repetir um algarismo. Ok? Pode repetir? No contexto, se a resposta for não, né, não pode repetir, Alex. Então, você tem o quê? Um problema de arranjo simples. Então, neste contexto, a palavra simples significa sempre o quê? Sem repetição. E aqui, já estou colocando de uma vez no nosso diagrama a fórmula. Arranjo simples de n elementos tomados k a k é o quê? N fatorial dividido por n menos k fatorial. Agora, se a resposta for sim, pode repetir, então um arranjo que pode repetir é um arranjo com repetição, logicamente. E aí a fórmula, felizmente, é mais simples. Arranjo com repetição de n k a k é simplesmente n elevado a k. Bom, se o número de elementos for igual ao número de posições, n igual a k, então é um problema de permutação. Você só pode trocar os elementos entre si, né? Você não pode escolher. Digamos assim. Gente, permutar é trocar, né? Eu aqui coloquei no diagrama esta seta laranja para você se lembrar que a permutação é, na verdade, um caso particular do arranjo. Se nas fórmulas do arranjo você colocar n igual a k, você vai cair nas fórmulas da permutação, ok? E aí você vai se fazer a mesma pergunta. Tá bom, Alex, é uma permutação, mas pode repetir? Não, não pode repetir. Aí tem mais uma pergunta que a gente vai fazer só para permutação. Será que ela tem ciclo? Né? Como assim tem ciclo? Né? Será que são, por exemplo, as pessoas em volta de uma mesa? Né? Uma coisa circular, uma coisa cíclica? Bom, se a resposta for não de novo, é uma permutação que não pode repetir e não tem ciclo. Então, é a permutação simples. P de n, que é n fatorial. Se ela tiver ciclo, é uma permutação cíclica, às vezes chamada de permutação circular, cuja fórmula é simples também. Permutação circular de n é simplesmente n menos 1 fatorial. As fórmulas são parecidas, né? A diferença é que aqui você tira 1 antes de fazer o fatorial.
Agora, se a resposta pode repetir for sim, aí é uma permutação com repetição. Exemplo, você está trocando as letras de uma palavra para formar um outro conjunto de letras, o anagrama, né? Só que é uma palavra que tem letras repetidas, ok? Então, é permutação com repetição. A fórmula é n fatorial sobre alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial. Este denominador vai depender de quantas letras se repetem naquela palavra. Perfeito? Voltando na pergunta fundamental, a ordem importa. Agora suponha que sua resposta foi não. Então é um problema de combinação. Aí você volta na pergunta fundamental. Pode repetir? Se não pode repetir, resposta não, é uma combinação simples. Combinação NK é n fatorial sobre k fatorial, n menos k fatorial. Nós vimos que os números da combinação estão todos representados no triângulo de Pascal, tá ok? É uma outra maneira de você obter estes números sem fazer necessariamente esta conta. E finalmente, se a resposta for sim, é a combinação com repetição de nk, que nós vimos que é n mais k menos 1 fatorial, k fatorial, n menos 1 fatorial. Na aula de combinação com repetição, nós vimos também que eu, na verdade, não sei esta fórmula. O que a gente faz? A gente transforma a combinação com repetição em uma combinação simples equivalente para você não ter que ficar aguardando esta fórmula complexa. Dito isto tudo, né, vamos aos nossos exercícios. E agora, qual que é a dificuldade? Está tudo misturado, né? Não está nessa ordem aí do quadro, não. Primeiro, uma urna contém 11 bolas idênticas, exceto pela cor. São 5 bolas brancas e 6 bolas azuis. De quantas maneiras vou retirar simultaneamente 3 bolas brancas e 3 bolas azuis? Tá, então vamos seguir o nosso esquema. A resposta está aí, ó, né? 200 possibilidades, 200 maneiras. A ordem importa? Não, se as bolas são idênticas, exceto pela cor, né? Então, por exemplo, das 5 bolas brancas eu vou pegar 3. Não, a ordem realmente não importa, né? Porque as bolas brancas são todas iguais entre si e as bolas azuis são todas iguais entre si também, ok? Então, a ordem não importa. Só que das 5 bolas brancas eu estou pegando 3 e das 6 bolas azuis eu estou pegando 3 também, ok? Se a ordem não importa, é um problema de combinação. Perfeito? Então está aqui, ó. Combinação de 5, 3 a 3, vezes combinação de 6, 3 a 3. Bom, então como a ordem não importa, é um problema de combinação. Por que não é combinação com repetição? Porque eu tenho, eu estou escolhendo uma parte só, né? Das 5 bolas eu estou pegando só 3. Você lembra que combinação com repetição é quando você tinha o n menor do que k, na verdade? Por exemplo, você tinha só 3 cores de tinta para pintar 5 carros. Não é o que aconteceu aqui, né? Eu vou, das 5 bolas, eu vou retirar menos do que 5. E das 6 bolas, eu também vou retirar menos do que 6. Então, é a combinação normal. E vamos fazer aquela pergunta, né? Por que vezes? Vezes porque, olha só, eu vou retirar 3 bolas brancas e 3 bolas azuis. Lembra que na matemática a palavra E operacionalmente equivale ao produto. Né? Quando você faz operações simultâneas, ou seja, quando a palavra-chave é a palavra E, você multiplica os seus resultados. Então é uma combinação vezes a outra combinação. Vamos fazer esta conta aqui, né, para mostrar por que deu isso. Então olha só, nós estamos aqui, né? Estamos aqui nessa combinação aqui. Vamos fazer então o seguinte, ó, igual a combinação de 5, 3. Ficou assim, ó, 5 fatorial sobre, lembra lá, ó, 3 fatorial que multiplica 5 menos 3 é 2 fatorial, perfeito? Vezes combinação de 6, 3, ficou 6 fatorial dividido por 3 fatorial e 6 menos 3, 3 fatorial, ok? Beleza, vamos fazer essa conta então.
Vou abrir o 5 fatorial até chegar no 3. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Sobre 3 fatorial aqui, ó, vai cortar, felizmente, com o 3 fatorial que está lá em cima. O que é 2 fatorial, gente? 2 vezes 1. Vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial aqui de baixo. Cortou com o de cima. Podia ter cortado outro também. 3 vezes 2 vezes 1, ok? Ficou assim. Beleza. Então, olha só, o 6 aqui de cima eu posso cortar com 3 vezes 2 vezes 1. Então, vamos ver o que deu aqui, ó. Então, deu finalmente 5 vezes 4, 20 por 2 dá 10, aqui do lado esquerdo, vezes 5 vezes 4, 20. 10 vezes 20 deu igual a 200, perfeito? Essa é a nossa conta. Ok? Bom, nós vimos que, né, quer dizer, eu acho pelo menos que é mais difícil você reconhecer o problema do que você fazer a conta propriamente dita. Exercício 2. O novo modelo de placa de automóvel, que você certamente já viu por aí, possui o formato mostrado a seguir. Olha lá, ó. Uma letra, uma letra, uma letra, um algarismo, uma letra, um algarismo, nessa ordem. Quantas placas diferentes será possível confeccionar? A resposta, mais de 456 milhões de placas de automóvel, né? Muito bem. Bom, e aí, o que você acha? A ordem importa? Importa, né? Porque olha só, a placa aí, né? UAI 2A20 seria diferente da placa, por exemplo, IAL 2A20. Né? Se você trocar a ordem de qualquer coisa aqui, você tem uma nova placa. Então, a ordem importa, ok? E nós temos aqui mais elementos do que posições. Por exemplo, essa primeira posição aqui, né, para a gente colocar uma letra, nós temos 26 letras do alfabeto para escolher para esta primeira posição. Perfeito? Então, se a ordem importa, ou é arranjo ou é permutação. Mas aqui nós não estamos apenas permutando, nós estamos escolhendo de um conjunto muito maior para cada posição. Para cada letra nós temos 26 escolhas e para cada algarismo nós temos 10 escolhas, de 0 a 9. Ou seja, é um problema de arranjo, ok? E é um arranjo com repetição. Por quê? Aqui mesmo está repetido. Você está vendo que o 2 aparece 2 vezes nesta placa, né? Não necessariamente uma placa vai ter os algarismos distintos entre si. A letra também está repetindo aqui, ó, neste exemplo, o A está repetindo, ok? Então, este é um problema de arranjo com repetição, né? Nós temos um alfabeto de 26 letras, né? Neste conjunto você está escolhendo 4, ok? E nós temos 10 algarismos, você está escolhendo 3 algarismos. Agora, eu gostaria que você, por favor, observasse, né? Não a fórmula, mas esse produto que está aí embaixo. Né? Então, aquela coisa, né? Vamos tentar, sempre que possível, não usar fórmulas. Tá? Eu vou escrever aqui, eu vou explicar o que, né? Por que eu escrevi isso aqui, ó, nessa ordem. Né? Por que eu não coloquei o 26 4 vezes? Porque, olha só, na ordem que está na placa, para a primeira letra aqui, ó, essa primeira letra aqui, você tem 26 escolhas possíveis. Para a segunda letra, você também tem 26. Alex, por que multiplica? Ué, porque você vai escolher a primeira letra, e a segunda letra, e a terceira letra, e o primeiro algarismo, é tudo E, é tudo produto. Então, olha só, 26 vezes 26 vezes 26, aqui, ó, vezes, para esse número aqui, 10 possibilidades, vezes, para esse aqui, 26 possibilidades, vezes 10, vezes 10, finalmente, ok? Ou seja, se você quiser lembrar da fórmula, né, o arranjo aqui é o quê? 26 elevado a 4. E o arranjo de 10, 3 a 3 é 10 ao cubo. Mas de onde que veio isso? Eu tenho 26 4 vezes na placa, né? 4 escolhas de 26. E eu tenho 10 3 vezes, ok? Então, na verdade, fica bem mais fácil você pensar nisso aqui, sem ser em termos de fórmula, beleza? Desse jeito. Isso que vai dar aquele número astronômico, né, que nós vimos aqui, né, que é o 456.976.000 escolhas de placa, né? Então, ficou mais do que a escolha da placa antiga, na qual aqui não era uma letra, aqui na quinta posição era um número, ok? Exercício 3.
Erivaldo deseja fazer um arranjo de mesa em crochê, com branco no centro e 7 cores diferentes em volta. Aí, gente, gostaram da minha figura? Ok? Peguei uma figura lá do Pinterest e dei uma modificada nela. Quantas possibilidades existem? Ai, 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 ai. Aí aquela história, né? Tem a resposta aí, 720 possibilidades, mas esse é um problema de quê, hein? Observa que, né? Primeira coisa, né? O que acontece aqui? A ordem importa ou a ordem não importa? Ok? Em primeiro lugar. Bom, a ordem importa, né? Porque se eu trocar este verde, por exemplo, com este vermelho, você vai ter um arranjo diferente. Mas observa que você só está trocando as cores de posição, né? Você tem 7 cores para colocar em 7 posições. Então, na verdade, você tem um problema de permutação, né? Você está apenas trocando estas 7 cores de posição. Agora, ainda mais importante do que isso, observa que se você pegar esse arranjo de crochê aqui e girar, você tem o mesmo arranjo, na verdade. Então, é uma permutação circular. Lembra disso, gente? Ou seja, não faz diferença o crochê estar nessa posição ou você girar ele um pouquinho, né? E você vai ter o mesmo arranjo, na verdade. Então, este é um problema de quê? De permutação circular de 7 cores, né? Então, aí, ó, vermelho, azul, azul claro, laranja, amarelo, roxo e verde. Como é que era a permutação circular mesmo? Era fácil, ó, lembra? A permutação comum de 7 seria 7 fatorial. A permutação circular você tira 1, né? Vai dar menos possibilidades, né? Então, 6 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 720 possibilidades. Exercício resolvido 4, né? Agora o Erivaldo, que é o nosso especialista em crochê, vai fazer 6 tops idênticos em crochê. Ele tem 4 cores disponíveis de linhas. Quantas possibilidades existem? Olha, agora a ordem não importa, né? Por que a ordem não importa? Porque tanto faz a ordem que ele fizer, o resultado final vai ser o mesmo. Então, problema de combinação. Só que ele só tem 4 cores para fazer 6 tops. Então, ele vai ter que repetir cor. É um problema de combinação com repetição. Então, está aqui, ó, combinação com repetição de 4, 6. É combinação comum de 9, 6. Vamos escrever esse aqui também? Porque, olha só, vamos lembrar aquela técnica lá, ó. Como é que você faz a combinação com repetição? Você soma 4 mais 6, 10, tira 1, 9. Aí você transformou numa combinação comum. Então, ficou assim, ó, combinação de 9, 6. O que é combinação de 9 e 6? 9 fatorial sobre 6 fatorial, 9 menos 6, 3 fatorial. E aí vai ficar assim, ó, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, que vai cortar com o 6 fatorial embaixo, ok? E aqui 3 vezes 2 vezes 1. 9 por 3 dá 3, 8 por 2 dá 4, 3 vezes 4, 12 vezes 7, 84 possibilidades, ok? Muito bem. Passando para frente, quantos anagramas possui a palavra Python? 6 letras diferentes, gente, olha só, são 6 letras totalmente distintas, ok? O que é isso então? Permutação de 6, ou seja, 6 fatorial, ou seja, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 720. O que é anagrama? Você trocar as ordens, por exemplo, YH, TPON, para fazer outra palavra. Ok? 6 fatorial. Já se for o meu nome, né, que é a palavra Alexandre, aí tem letra repetida. Então, como é que funcionava isso mesmo? A permutação com repetição, olha, são 9 letras, mas tem o A repetido 2 vezes, 2, e tem o E repetido 2 vezes, então 2 também. Isto é 9 fatorial, dividido por 2 fatorial, 2 fatorial. Se fizer esta conta, vai dar exatamente 90.720, ok? Então, um problema de permutação simples e um problema de permutação com repetição. E, finalmente, num sorteio, ok, que será feito da seguinte maneira. Tem 10 algarismos de 0 a 9 e você vai escolher 5.
O que é isso? É um problema de arranjo, porque a ordem importa, né? Você vai fazer números diferentes, arranjo de 10, 5 a 5. O que é isso? Isso aqui é 10 fatorial sobre 10 menos 5, 5 fatorial. Este resultado vai dar 30.240 possibilidades. Então, nós vimos aqui, né, todas as possibilidades. E esse quadro aqui é para te lembrar que a combinação você também pode retirar diretamente da tabela, né, do triângulo de Pascal. Muito obrigado, essas são as nossas referências. A gente acabou fazendo um exemplo de cada caso que a gente viu. E até a próxima aula.